título deste conteúdo me chamou a atenção e esse conteúdo em si trata de um assunto muito importante quando o direito à perícia médica e o corte de benefício. Em 2 casos, o primeiro caso pode ser cortado e o segundo caso não pode ser cortado. Se isso acontecer, você deve buscar a justiça imediatamente, certo? Bom, veja como proceder se tiver perícia agendada. Benefício pode ser cortado por não comparecimento. Eu sou Verusa Figueiredo e você está aqui no canal VF News, onde vai abordar um assunto que, em alguns casos, o INSS está passando por cima da lei. Por que eu estou dizendo isso? Porque pessoas estão deixando aqui comentários onde, sem fazer perícia médica, por ter agendado e chegado lá e encontrado a agência sem funcionamento, o INSS envia a carta dizendo que seu benefício foi bloqueado por falta de comparecimento. Isso muitas vezes eu já abordei aqui, dizendo que quando você comparecer uma agência, pois estão em greve, e peritos não comparecem para um agendamento de perícias médicas, você deve tirar foto do local, você deve apresentar documentações dizendo que você compareceu e o erro foi do INSS, dos peritos e não você como segurado, como cidadão, para que o seu benefício não seja bloqueado ou cortado. A justiça precisa saber que você está dentro dos seus direitos, tá bom? Bom, olha só. A greve dos médicos peritos do Instituto Nacional do Seguro Social e INSS já chega a 40 dias, sem previsão de fim. Apesar disso, os segurados que aguardam concessão ou manutenção de um benefício por incapacidade e não comparecem a uma agência na data marcada para a perícia médica, corre o risco de ter o benefício negado ou pagamento suspenso. A orientação para ir a um posto, apesar da paralisação, é de Diego Cheroli, vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direitos Previdenciários, IBDP. Segundo ele, é importante respeitar o dia agendado, mesmo que a pessoa não seja atendida. Via de regra, o Instituto não poderia negar ou cortar benefícios quando há uma paralisação de servidores, mas há casos que isto acontece. E acontece de verdade porque pessoas já deixaram comentários aqui dizendo que teve o seu benefício suspenso. Se a pessoa comparecer à agência e não for atendida, um funcionário da unidade poderá reagendar o exame ou um interessado poderá pedir que lhe seja dado um comprovante de comparecimento. Se o segurado for orientado a reagendar a perícia pelo telefone 135 ou pela internet, via portal, aplicativo Meu INSS, o reagendamento deverá ser feito no prazo de até 7 dias. O benefício só é suspenso se a pessoa faltar à perícia e não justificar a ausência ou não pedir remarcação, diz Cheroli. Caso não consiga o comprovante de comparecimento ou a remarcação da perícia no dia do atendimento na agência, o segurado ainda terá a opção de ir à delegacia e registrar uma ocorrência, informando que teve no INSS para a perícia médica e não conseguiu o documento comprovando que o exame não foi realizado. É importante pegar o nome completo e a matrícula do servidor, eles são obrigados a dar esses dados.
Caso não possa ir ao INSS, o segurado tem como pedir a remarcação pela central telefônica 135 ou pelo meu INSS. No entanto, pontua Diego Cheroli, caso não compareça no dia marcado e não ligue ou nem acesse a web para reagendar este exame, o INSS vai negar ou vai cortar o benefício, vai suspender o benefício por falta de comparecimento, certo? Bom, segundo dados, cujo o nome, né, de uma segurada está preservado, segundo o site, que teve o atendimento pericial cancelado 2 vezes pelo INSS, em função da greve dos peritos, o benefício dela foi suspenso. Em contato com a Central 135, ela foi informada de que, se a perícia não tinha sido feita por causa da greve, o pagamento não poderia ter sido interrompido. Em novo contato com o INSS, a segurada, que está afastada por auxílio-doença e precisa prorrogar o benefício, conseguiu restabelecer este pagamento. Por quê? Porque este erro é do INSS, não do segurado. Se o segurado não compareceu, se o segurado não fez a perícia, é o erro do segurado. Agora, se o INSS não fez seu trabalho como deveria fazer, o perito não compareceu, você deve apresentar as informações dizendo que você compareceu e o perito foi quem não foi. Então, seu benefício não pode ser suspenso, nem tampouco bloqueado, certo? Vocês precisam ficar atento aos seus direitos. Qual é o seu direito? Compareceu, dia e hora agendada, perito não veio, tire uma foto, peça as informações, comprovantes de comparecimento, certo? Entre em contato com o INSS, informe a situação, para que você não tenha o seu benefício bloqueado e tampouco suspenso. Agora, se você não compareceu, sendo que estava agendado, e você não deu nenhuma satisfação, não explicou o motivo, aí sim, você terá o risco muito grande, né, de ter o seu benefício suspenso ou bloqueado, certo? Bom, de acordo com o INSS, o segurado que já recebe o auxílio por incapacidade em caso de impossibilidade de atendimento pela perícia médica pode, até 7 dias após a data inicial agendada, solicitar a remarcação pelo número 135. De acordo com o órgão, o benefício já concedido fica garantido nos termos de uma ação civil pública que determinou que o INSS deve manter o pagamento até a data do exame, no caso perícia, quando o segurado tiver apresentado um pedido de prorrogação e o INSS não tiver atendido, certo? No caso de prorrogação do auxílio-doença, é possível fazer o pedido pela Central 135, pelo aplicativo ou site do meu INSS, pelo menos até 15 dias antes da data da alta programada. Caso a convocação para a realização de perícia médica seja feita por carta enviada pelo INSS, deve-se ligar para o telefone 135, acessar um app ou próprio portal site. Para isso, é preciso criar um login e senha processo para marcar o exame. Segundo orienta a Adriana Bramante, presidente do Instituto Brasileiro de Direitos Previdenciário, IBDP. No dia do atendimento, o médico, aí do médico perito, é importante levar documentações originais com foto, carteira de habilitação, identidade ou carteira de trabalho, documentos médicos originais como exames, laudos e receitas, de preferência atualizados, certo?
Os laudos médicos e os exames precisam estar atualizados. É importante também guardar as receitas, as notas fiscais de medicamentos e outros produtos comprados, como fraldas genéricas ou geriátricas, diz ela, acrescentando: em caso de suspensão do benefício depois de passar por um procedimento pericial, o pagamento é restabelecido se houver suspensão, certo? O atendo médico pericial é obrigatório para a concessão e manutenção desses benefícios por incapacidade, como aposentadoria por invalidez e auxílio-doença. No entanto, por conta da greve dos médicos peritos, alguns benefícios estão sem ter como receber o pagamento. Por quê? Porque não consegue nem sequer passar pela perícia médica. Um dos casos é de um senhor, que é um motoboy. Ele tem 53 anos, morador do Encantado Norte, zona norte do Rio. O trabalhador teve exame médico inicial remarcada por 2 vezes pelo INSS e até hoje está sem receber o auxílio-doença que tem direito. Por quê? Porque ele não conseguiu fazer nenhuma fase dessas perícias. Então, se ele não conseguiu passar por perícia, ele não teve o benefício concedido, certo? Então, pessoal, segundo dados, atualmente, pelo menos 1.080.112.000 segurados aguardam atendimento médico pericial, segundo informações do Ministério do Trabalho e da Previdência. O número é 21,61 maior do que o registrado em 14 de março, quando havia 828.963 pessoas na fila. Estão à espera de requerimentos que dependem de exames médicos para serem concedidos, como auxílio acidente, auxílio por incapacidade temporária, auxílio-doença, o antigo auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, e que é pago a quem tem incapacidade para o trabalho. Também estão nessa fila benefício de prestação continuada BPC-LOAS para pessoas com deficiência, aposentadorias especiais, desde que necessite de avaliação médica pericial. Os prazos máximos para reconhecimento desses direitos, os segurados deveriam ficar entre 30 e 90 dias após o acordo firmado entre o Ministério Público Federal e a Defensoria Pública, entre o Ministério, e o STF. No entanto, na prática desses prazos, total para a concessão desses tipos de benefícios não estão sendo mantidos. O convênio também não vale para os casos que dependem de perícias médicas do INSS e avaliação social. Pelos termos do acordo, esse tipo de atendimento somente voltaria a ter prazo limitado com a retirada das medidas de enfrentamento do Covid e retorno dos peritos ao trabalho, que também continua em greve, sem período para ter fim. Então tá aí. Se você compareceu e não conseguiu fazer a sua perícia por falta de peritos, erro do INSS, entre em contato para que o seu benefício não seja suspenso, porque é erro do INSS. O INSS não pode suspender o seu benefício, porque você compareceu e você tem prova disso. Agora, se estava agendado e você não compareceu, não se manifestou, não disse o porquê, aí o INSS pode sim ter suspensão desse benefício ou bloqueio desse benefício, tá bom? Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, e busque os seus direitos para, na hora da briga com a justiça, você ter o seu direito reconhecido, tá bom? Grande abraço e até lá!